Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Momento Agropastoril. No programa de hoje, teremos vários destaques sobre o norte do nosso país. Antes de embarcarmos em uma verdadeira viagem para o norte, nós fecharemos a série Manaim Sustentável, mostrando um pouco mais da unidade do Manaim de Divinópolis, Minas Gerais. Falaremos sobre a criação de gado na Transamazônica. Essa é uma atividade que tem crescido na região. Neste programa, teremos dois destaques dentro do quadro Semeando a Palavra no Interior. Um deles em um formato diferente. Teremos aqui um convidado especial que você verá em breve. Estas e outras notícias você confere aqui a partir de agora. Começando este programa com o quadro Manaim Sustentável. Conheça agora a horta orgânica do Manaim de Divinópolis. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos falando do Manaim de Divinópolis, no estado de Minas Gerais. O nosso assunto é falar sobre sustentabilidade. O local que nós estamos aqui é o local que nós fazemos o plantio das hortaliças, que nós servimos entre as refeições dos participantes do seminário. Elaboramos um plano estratégico para que esse projeto pudesse ser colocado em prática. Percebemos então que as hortaliças seria um caminho mais rápido para obtermos os resultados que, em tese, gostaríamos de ter aqui no Manaim de Divinópolis. Este local que nós escolhemos para fazer o plantio da nossa horta, ele ficou durante muito tempo de forma ociosa. Aqui tinha um mato muito grande, nós fizemos a capina, a limpeza, adubação, correção do solo, utilizamos aqui um engenheiro agrônomo que nos ajudou a fazer a correção do solo e hoje nós temos um local extremamente produtivo e fazemos a sustentabilidade do nosso Manaim dentro desse local tão abençoado pelo Senhor. Escolhemos como variedades aqui para o nosso Manaim alface, almeirão, couve, cebolinha, salsinha, jiló. Nós temos hoje plantado 400 pés de repolho, temos cenoura, beterraba, cebola de cabeça, abóbora, abobrinha, chuchu, agrião e uma pequena plantação de mandioca. A partir do nosso plantio, nós conseguimos, depois de 30 dias, fazer a primeira colheita. Na primeira etapa, nós atendemos a necessidade da cozinha aqui do Manaim. A sobra da produção, nós vendemos para os participantes do seminário. Os irmãos levam para suas casas hortaliças colhidas aqui no Manaim, um kit que nós chamamos aqui. Normalmente ele contém 4 itens. Uma couve, um de cebolinha, salsinha, um pé de alface, ou um pé de rúcula, ou um pé de almeirão. Dentro do nosso projeto de sustentabilidade, nós falamos da nossa horta, da produção que ela tem. Nós temos um pomar de frutas também. Nós temos uma diversificação de frutíferas dentro dessa mesma área. Nós estamos consorciando para aproveitar melhor o terreno. Nós temos mangas plantadas aqui dentro desse terreno. Nós já temos produzindo banana. Nós temos outras espécies de frutas como pitanga, acerola, laranja. Nós temos goiaba, nós temos graviola. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de colher uma pequena pitanga num pé que nós plantamos aqui dentro. E aquele que trabalha merece comer o fruto. Eu vou saborear a primeira pitanga aqui do nosso pomar. Bem, irmãos, assim nós chegamos ao final da apresentação do nosso projeto Manaim Sustentável aqui em Divinópolis. Esperamos que os irmãos tenham gostado das informações e que isso se multiplique em todo o território nacional para que a obra do Senhor possa crescer, possa se multiplicar. A todos, a paz do Senhor Jesus.
Excelente iniciativa, não é, João? Muito boa. Impressionante como os manaíns da Igreja Cristã Maranata têm desenvolvido suas ações de sustentabilidade. Inclusive, quero deixar aqui as minhas felicitações, as nossas felicitações a todas as equipes dos manaíns que durante o ano voluntariamente desenvolveram atividades com tanto primor e de grande importância. Agora, vamos à região norte do país falar sobre a criação de gado na Transamazônica. Essa é uma atividade que tem crescido na região, mas que também traz desafios e questões ambientais. Acompanhe a matéria de Deise Furtado. Gado de corte é ou não é um segredo? Você vai descobrir isso agora nessa matéria especial aqui da BR-230. Será que é fácil criar o gado de corte ou qualquer gado? Será que depende da região que você atua? Quem vai contar um pouquinho pra gente é o pecuarista Gustavo. Cada região tem um tipo de gado? Como é que é isso? Sim, geralmente aqui na nossa região do sul do Pará temos dois tipos de raça, né? Que é bastante usado na cria, recria e engorda. Que é a Tabapuã e o Nelore. A gente já também tivemos essas duas raças aqui na nossa propriedade. Só que hoje a gente opta mais pelo Nelore, por ser um gado que tem um rendimento bem mais elevado do que as outras raças. Gustavo, conta aqui pra gente, como é que é o manejo de rotatividade dos pastos? Essa propriedade que hoje aqui nós estamos, ela tem um tamanho de 150 alqueires, né? A gente faz a divisão dela de cada piquete em média de 3 a 5 alqueiros no máximo, né? E aí a gente faz essa divisão dos piquetes para poder fazer cada pasto, né? E a um prazo de 20 a 30 dias a gente está fazendo a rotação, que é tirando o gado que a gente coloca naquele pasto, passando para outro, para poder manter a pastagem num nível, numa altura ideal, para que ela não possa se desgastar, né? Para até mesmo nessa época da seca, que é a época que nós estamos, né? Tem a pastagem para o gado. Ah, interessante isso. Agora, para conciliar com essa informação, conta um pouquinho para a gente. Como é que é o cuidado de vocês em relação à vacina, também para que eles não venham pegar nenhuma doença? Como é que é esse cuidado de vocês aqui? A cada 2 vezes por ano, né? A gente faz geralmente início e meio do ano, a gente faz a vacinação do gado. Certo. Tanto a vacinação que ela é obrigatória, né? Como aqui no nosso estado a gente ainda tem a aftose. Se eu não me engano, acho que esse ano é a última vacina que teve já. Como também outras vacinações para evitar doenças, né, no gado e até mesmo suplementação também de vitaminas. Muito bom. Quando a gente olha para a questão do gado de corte, como é que é o trabalho de vocês aqui, até o processo final, né, quando é o abatimento do gado? Isso, hoje a gente trabalha com o gado de apenas engorda, né? A gente já trabalhou com cria, recria e agora é o gado de engorda, que você compra ele pequeno, bezerro, né? E aí leva geralmente aí uma média de 2 anos até chegar a época de abate dele, que é o período bom. que ele engorda. Gustavo, qual é a dica que você daria para quem quer começar nessa área? Uma dica que eu daria para quem está querendo se tornar um produtor, né, um pecuarista, é ter persistência, né? Acreditar, porque assim, o processo para você ser um produtor, né, um pecuarista, ele é um processo bem mais demorado, né, bem mais longo. Eu falo assim da partir do momento que você faz o investimento até o momento que você tirar aquilo que rendeu, né, você tirar o lucro. Pois é algo que é demorado e é o que eu vejo muito, né? Alguns pecuaristas tendem a desistir pela falta da persistência. Você acha que é o ponto fundamental no começo? A dica fundamental seria investir em raça, né? Em genética, porque hoje é o que te traz o rendimento, né? Te traz o lucro ali no meio da pecuária. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. O Gustavo contou um pouquinho pra gente sobre o que acontece aqui nas terras dele com o gado de corte. Espero que tenha ajudado você aí do outro lado. Então, te espero até a próxima edição. Tchau! Agradecemos a equipe da região pelo conteúdo. Ainda na região norte, agora no quadro Coisas da Roça, vamos conhecer uma plantação de cacau na Transamazônica. BR-230 é famosa pelo seu cacau. E a gente agora está no período de
entre-safra, né, Gustavo? É isso mesmo? Isso mesmo. Gustavo, conta um pouquinho para a gente o período que é, desde a muda até a parte que a gente tem que fazer a colheita, né? Isso. O período médio do início, né, até o findar, que é a época da colheita, é em torno de 5 anos. Só a parte ali da construção da muda, né, que a gente vai gastar o período da germinação até a parte que ela está pronta para poder fazer o plantio, é em torno de 8 meses. Mais uns 3 a 4 anos, no mínimo, para se poder fazer a colheita daquele fruto. Muito bom. Eu estou vendo aqui que a gente está com uma espécie Isso. que é a... É um cacau convencional, que é o ponta verde, onde você está vendo. Mas muitos dos produtores hoje plantam o cacau conal, que no caso também tem da espécie ponta verde, mas os mais utilizados hoje são o CCN51 e o PS319. Muito bom. Por conta da alta produtividade e Ganha no também de tempo, uma né? boa qualidade do fruto. E ganha no tempo, né? Isso mesmo. Enquanto esse aqui demora 5 anos, o outro demora em torno de 2, 3. Isso, de 2 a 3 anos você já tem uma colheita. Muito entendeu? bom. Gustavo, estou percebendo que esse fruto aqui ele está com fungo, é isso mesmo? O que foi que aconteceu? Isso mesmo. Essa aqui é uma doença que dá no plantio de cacau, geralmente nesse cacau convencional após 3 anos. O Certo. cacau clonal, ele é tudo aquilo mais acelerado, né? Tanto a questão da produção como as doenças nele vêm mais rápido. Essa doença aqui, esse fungo, é o ácaro da gema, conhecido também por muitos produtores como mana longa. Hoje a gente está até mesmo usando esse plantio, estamos um pouco atrasados por conta da mão de obra, mas hoje a gente está fazendo a aplicação de herbicida, né? Para fazer o combate, né, dessa doença. Muito Nós bom. estamos hoje batendo Recop, que é um fungicida para combater esse fungo. Mas causa alguma coisa no fruto? Sim, Ele fica menor ou ele dá ele atrapalha o desenvolvimento, como a gente pode ver, né? Certo. Esse fruto aqui, ele meio que estagnou, ele não cresce mais. Ele é até um fruto perdido. Então a gente tem que vir com essa aplicação do fungicida para poder combater a doença, entendeu? E a planta voltar a produzir normalmente como produzia. Então, Gustavo, mostra um pouquinho pra gente como é que fica esse cacau aí depois que Esse cacau é aqui. já está no ponto de colheita, Isso. né? Esse cacau aqui é o cacau ponta verde, né, que a gente tem falado. Aqui ele está no ponto de a gente colocar ele para fermentação, que vamos mostrar posteriormente como que é o processo. E após a fermentação fazer a secagem. Gustavo, uma curiosidade que eu tinha era se ele era cheiroso. Não é de todo fedorento, né? Mas tem período pior. Isso, tem um na período... época, quando a gente vai fazer a fermentação do cacau, ela tem realmente um cheiro, um odor que não é muito agradável. A gente tem muito a pensar que é algo como chocolate, mas... Eu fui iludida, gente, por muito tempo. Tem nada com cheiro de chocolate isso aqui. A gente vai mostrar já como que é esse processo da fermentação. Muito e bom. Aí, posteriormente, da secagem, que é o período que eu tô te falando, onde não tem esse odor tão legal. Tá certo. Aqui, estamos ao lado de um coxo, onde é utilizado para poder fazer a fermentação do cacau. Após a quebra do fruto, né, para tirar a semente, a gente deixa aqui em torno de 2 a 3 dias para poder fazer a fermentação. E posteriormente a gente vai para a parte da secagem, que é o que vamos mostrar em seguida. Gustavo, estamos numa fase aqui que eu acho que já é a fase que a gente está secando o cacau. Isso. É isso mesmo? E que local é esse aqui? Esse local aqui, hoje chamamos de barcaça, onde é utilizado para fazer a secagem do cacau. Anteriormente, né, foi mostrada ali a parte da fermentação. Aí após a parte da fermentação a gente faz a secagem da amêndoa aqui, para ela chegar a esse estado aqui que ela tá, né? Que é a amêndoa bem seca, já no ponto de fazer a venda. Então na hora que o processo final é esse aqui, para ela chegar desse ponto. É esse aqui. Muitas pessoas não imaginam, mas é dessa parte que é feita o chocolate, né? É da amêndoa do cacau e não no caso da polpa em si, né? Mas sim da amêndoa. Gente, e ainda não tá com cheiro de chocolate, viu? Acho que tem que chegar a um processo aí. Isso, não, após isso aí é onde a gente ainda vai fazer a esmagadura da amêndoa, vai se transformar em pó, e tem vários outros processos até chegar a parte do chocolate em si, Aqui né? é aquela fase que eles falam que o cheiro não é bom, e é Isso. verdade.
Mas Gustavo, me conta aqui uma curiosidade. Esse tempo que fica aqui, que ele está secando, qual é o tempo mais ou menos? Aqui fica geralmente de 3, 4, 5 dias no máximo, dependendo do sol, né? Uma época como essa que está fazendo bastante sol e não tem chuva também, ele seca nesse período máximo aí de 4 dias, já está seco. Então, diariamente, todos os dias, enquanto ele está secando, tem um responsável que vira a semente aqui, Isso. mexe nela, Isso depois... mesmo. Isso, a gente tem um senhor, a gente chama ele de Roberto, né? Ele fica responsável por essa parte de estar constantemente mexendo e até mesmo quando é no período de chuvas, né? Ele fica aqui atento para estar, como vocês podem estar reparando, fechando essa parte aqui, é como se fosse um telhado, né? Esse telhado, ele tanto a gente pode abrir ele como está fechando no período de chuvas. Muito bom. Gustavo, eu acredito que o cacau ele tem muita coisa para a gente aprender. Então, para a gente encerrar essa matéria, gostei demais. Tô triste, gente, porque o cheiro é totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Mas o que você poderia falar para aquele telespectador que talvez já esteja, né, atuando na área do cacau? Estou sabendo que ele está num preço bom. Ele tá em alta. Tá em alta. Mas qual seria a dica que você deixaria para o pessoal? Hoje o cacau, ele está sendo um cultivo bem, como é que podemos dizer, bem lucrativo, né? Um cultivo que está sendo bem almejado. Por conta da alta que hoje o preço tem, né? Hoje o cacau está sendo negociado numa alta histórica na bolsa que jamais existiu. E assim, a dica é persistir, né? E trabalhar em cima daquilo que seja espécies de cacau de alta produtividade, pois hoje é o que está dando uma grande rentabilidade. Muito bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe, espero que tenha mais matérias aqui na BR-230. Eu aguardo você até o próximo programa. Tchau. Tchau. Agora, no quadro Semeando a Palavra no Interior, iremos para Marabá, no Pará. Veremos o depoimento dos pastores Zeilton Juncker e Clédson Souza. Acompanhe a matéria. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui em Marabá, na região sul do Pará. Pastor Zeilton, pastor Clédson, né? Amém, a paz do Senhor. Nós somos irmãos duas vezes, né? Irmão de sangue. No de sangue, ele nasceu primeiro, né? Agora, na fé, eu nasci primeiro. Amém. Mas amém. Então, Marabá, aqui na região sul do Pará, a obra aqui, o Senhor tem nos dado uma grande bênção. Hoje, a nossa região aqui, nós temos assim algo maravilhoso, algo singular, que é assim essa união, o corpo, a igreja aqui, as igrejas da nossa região hoje. Nós temos aqui umas 60 igrejas na região, só que a nossa região é um pouco grande. Nossa região, a gente pega ali o Maranhão, né, que é o sul do Maranhão, onde o pastor Clécio está lá, né? E aí? Imperatriz, a Sailândia, Bom Jesus da Selva, Buriticupu, pegamos Grajaú, Estreito do Maranhão, né? Porto Franco, pegamos uma cidade ainda do Tocantins, a Xixá, pegamos ali Itinga. Então, essa parte do sul do Maranhão está ligada ao sul do Pará. Também. Então, os irmãos veem só isso aí, só do Maranhão. Aí a gente entra no Pará, a gente começa ali em Tiga do Pará, Dom Eliseu, e desce aqui, vem para Rondon, aí vem Abel Figueiredo, Bom Jesus, Marabá, aí vai para Redenção, Parauapebas, vai Canaã dos Carajás, Xinguara, aí sobe a Transamazônica. A Transamazônica aqui, né? São Félix do Xingu, né? Tem São Félix do Xingu. Nós temos também São Geraldo do Araguaia. Subimos aqui para a Transamazônica, aí Itupiranga, Cajazeiras, Novo Repartimento, Pacajá, Anapu, Altamira, Uruará, Santarém, aí tem Itaituba, então Caracol, Novo Progresso. Nossa região é muito grande, né? As distâncias, né? Nós temos Jacundá, Tucuruí, Goianésia. Então, quando a gente fala assim de uma cidade para outra, 200 quilômetros, 150 quilômetros, daqui para Santarém 1000 quilômetros. Então, é uma região muito grande, né? Atravessando Balsas,
Então, assim, Hoje a situação nossa aqui está uma situação boa, nós podemos dizer assim, em vista do que já fomos. Mas nunca houve assim dificuldade para nós estarmos juntos. Então esta é assim a grande experiência nossa aqui de crescimento da região, crescimento dos irmãos, dos obreiros, né? E também das igrejas, locais que não tiveram igreja e passaram a ter através dessa integração, porque para os irmãos entenderem, todo mês nós reunimos os pastores vêm de Santarém, obreiros, vêm de Santarém, 1000 quilômetros, e vêm de Paraupebas, vêm de Redenção, vêm lá do sul do Maranhão, lá, então, Imperatriz, e nós nos reunimos, às vezes reunimos aqui em Marabá, reunimos em outro local, e fazemos todo mês isso, essa integração, e os irmãos aqui todos se conhecem, os pastores, até mesmo os obreiros, as irmãs se conhecem, e há uma alegria muito grande em servir o Senhor, em realizar a obra, em fazer a obra do Senhor, né? E isso para nós, assim, que a gente destaca como um motivo até de crescimento da obra, né? Os irmãos pensam de uma mesma forma, têm a mesma orientação, nós seguimos aqui, procuramos seguir, né, à risca as orientações do presbitério. O senhor orientou, falou, é isso, é aquilo, acabou, não tem conversa. Vamos cumprir a orientação que o Senhor tem dado, né? Isso faz com que as igrejas elas sejam unificadas, todos com a sua orientação, todos com o seu entendimento, cumprindo a orientação que o Senhor tem dado e a obra assim crescendo. É aí, Clédio, fala aí. Hoje podemos glorificar o Senhor, né? Que hoje nós estamos com a média aqui de 40 pastores. E isso falando sul do Pará. Inclusive, onde o pastor Zé Hilton foi ordenado, eu fui ungido, lá em Vitória de Santo Antão. No mesmo dia. Então, assim, aqui o obreiro ele já é formado nessa dinâmica de estar indo aqui, ali, e isso com alegria, com gratidão. Vem, participa de uma reunião, qual o sentimento? Que maravilha! Nossa dívida aumentou, né? Não posso perder a outra reunião. Então, esse é o nosso sentimento de alegria, um povo voluntário, um povo que não mede distância, e Deus tem abençoado os irmãos, tem aberto portas. Melhor estradas melhores, então em tudo melhorou, o Senhor não tem deixado faltar nada, igrejas sendo abertas, templos construídos, né? Meus irmãos, essa é uma pequena, assim, história, né? Que nós estamos contando a respeito aqui da obra da nossa região, aqui sul do Pará, aqui em Marabá, da nossa história, e os irmãos continuem orando para que o Senhor possa continuar nos abençoando, fazendo com que a obra cresça, prospere cada dia mais e mais. Amém? A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, continua orando, eu creio que em breve teremos novas histórias para contar. Forte abraço. Obrigado pela participação. Bom, dando continuidade aos destaques sobre o norte do Brasil, agora no estúdio recebemos um convidado especial, o pastor da Igreja Cristã Maranata, Raimundo Artini, de Manaus. Seja bem-vindo. Pastor Artini, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Caldir. Obrigado, João, pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse programa. Bom, o tom da nossa conversa hoje é evangelização no interior do Amazonas. Então, eu já começo perguntando, pastor, em qual igreja você está e quais as cidades do interior do Amazonas que esse trabalho evangelístico tem chegado? Claudir, João, eu estou na igreja da Cachoeirinha, o bairro da Cachoeirinha, que praticamente é um bairro central de Manaus. E a nossa igreja lá em Manaus, ela tem assistido cidades do interior. Então, assim, nós temos a cidade de Iranduba, Manacapuru, que temos até um templo lá, Presidente Figueiredo, estamos, inclusive, já iniciando a construção de um templo também. Careiro do Castanho, que é um município próximo ali, tem até uma experiência, mais na frente vamos contar aqui. Tefé, Coari, Maués, Tabatinga, que é a fronteira com Colômbia e Peru. Benjamin Constant, que é próximo de Tabatinga também. Carauari, começou agora também. E temos o Maitá, que o Maitá não faz parte da nossa coordenação ali, porque ela é próximo de Porto Velho. Então, assim, é Porto Velho, Rondônia que assiste, que é da Velha Estrada. Então, assim, faz parte do Amazonas, mas quem assiste
os irmãos lá de Porto Velho. Tá certo. Pastor Artini, existem cidades e comunidades ribeirinhas que a estrada para chegar lá, o acesso é o rio. Com a seca, isso prejudicou o nosso trabalho, o trabalho da igreja? Sim, João e Claudio, prejudicou sim. Nós temos um trabalho que a gente faz na cidade de Maués. E o trabalho não está nem na cidade, está numa comunidade ribeirinha. É até bom a gente fazer uma diferença, que cidade ribeirinha é uma cidade, tem toda uma estrutura urbana. A comunidade não, ela não tem uma estrutura urbana. Ela fica praticamente no meio da floresta, o máximo que tem, às vezes, é uma igreja e a escola, né? E um posto de saúde. E é no meio da floresta. A cidade tem toda uma estrutura, tem a prefeitura, tem hospital, tem toda uma organização administrativa. E a cidade de Maués, a gente chega em Maués, a gente sai de Manaus às 6 da manhã, de barco, é uma lancha que a gente chama de lancha-jato, e chega em Maués, na cidade de Maués, 4h30, 5 horas da tarde. Ali a gente pernoita na cidade e no dia seguinte a gente pega uma lancha, que a gente chama também, uma lancha menor, com motor 90, 1h15 de viagem até chegar nessa comunidade ribeirinha e lá nós temos uma antena do satélite. E lá a gente assiste os irmãos. E com a seca que houve nesse ano, foi a maior seca dos últimos 120 anos no Amazonas, né, nessa parte ali, muito seca, o Rio Solimões, né, chegou ao maior índice da seca ali. E nós tivemos uma assistência, eu particularmente como pastor, fui lá em março. O diácono teve condições de ir outras vezes, né, no decorrer do ano, mas assim, ele chegava em Maués, dava para chegar, e em Maués ele pegava, a gente chama de motor rabeta, que é um motor que tem ele tem uma vara que ele vai pegando onde tem fluxo de água para o barco se deslocar. Então, 1h15 que eu fazia da cidade de Maués até a comunidade, o diácono fazia em 4, 5 horas, que esse motor rabeta demorava muito mais. Entendeu? Então, ele ia com um grupinho de irmãos, assistia lá, fazia as visitas, a assistência da igreja, né? Agora o rio está subindo, nós estamos pretendendo fazer agora no final de dezembro ou início de janeiro já retomarmos a nossa assistência. Mas o satélite, a TV Manaim, a Rádio Manaim, essa informação está sempre lá e os irmãos recebem culto, oração, 0800, recebe assistência, né? 100%, João. Ali o satélite, lá, eu costumo dizer que o satélite é o pastor dos irmãos lá, né? Então, se a gente for ver, acho que tem mais Manaim do que a gente, porque é direto, né? A programação é direto lá de Manaim, as programações do próprio programa Água Pastoril, tudo, né? Que sai no satélite e recebem lá. No que tange a parte de comunicação, ainda é um pouco precário o telefone na área rural, né? Então, assim, os 0800 têm uma certa dificuldade de pegar, porque às vezes tem interrupção da linha telefônica, então eles não perdem um certo contato. Mas o satélite não, o satélite está 100% ali em funcionamento. Muito bom. Muito bom. Então, falando um pouco desse trabalho nas comunidades ribeirinhas, que o ano de 2024 foi um ano de difícil acesso, mas do que foi feito nessas comunidades, fazendo uma retrospectiva dos trabalhos de evangelização ali nessa região? Olha só, como eu disse, né, assim, a parte de Maués, né, o senhor tem dado uma grande bênção, inclusive nós até, quando a gente iniciou o trabalho lá, o nosso presbitério adquiriu uma área de terra ali, um terreno 50x50, está dentro da comunidade ribeirinha lá de São José, que faz parte da área geográfica de Maués. Então, assim, o trabalho tem dado continuidade lá, como falei há pouco, né? E as demais cidades, vamos supor, Iranduba, fica na área metropolitana de Manaus, tem tido também um trabalho próspero também. Mas, assim, o que nos chama a atenção nessa sua pergunta, Claudio e João, é lá Tabatinga, por exemplo. Tabatinga é uma cidade fronteira com Colômbia, né? Se a gente fosse de barco para assistir essa cidade, era 8 dias de barco para ir, 8 dias de barco para voltar. Então, assim, é muito complicado. Então, a gente vai, o modal é o avião. E a gente chega na cidade, como eu falei, a fronteira Colômbia e Peru, lá tem uma igreja nossa, e o trabalho, lá a gente fez um trabalho agora em outubro, nas creches, né? Tivemos muita participação, as creches estavam cheias lá, o corpo ali, do docente ali da escola, os professores, os funcionários participaram, fazendo gestinho, cantando, glorificando o Senhor. E lógico, quando a gente faz esse trabalho, a gente deixa os convites, né? Inclusive os trombetes e festas, essas escolas abriram as portas. Pode botar o banner aqui, pode divulgar aqui. Foi uma das divulgações em Tabatinga, foi nessas escolas e creches, que a gente tinha feito já um trabalho evangelístico. Agora tem um ponto também muito importante que eu posso... É muito bom, né? A cidade de Benjamin Constant, que é um trabalho novo, que é praticamente o município próximo, logo depois de Tabatinga. É questão de 20 minutos, a gente sai de Tabatinga, pega o barco, em 20 minutos
está em Benjamin Constant. Só que com a seca, estava demorando agora 1h10, porque o barco tinha que dar uma volta muito grande, né? Mas como é que começou? É um detalhe assim, interessante contar aqui, o trabalho de Benjamin Constant. Numa dessas viagens que a gente foi para Tabatinga, estava eu, o pastor Alisson, lá de Manaus, estava junto nessa viagem com mais alguns irmãos, e o pastor Alisson sentou lá de uma senhora e evangelizou dentro do avião. Evangelizou ela e no final ele perguntou, você quer uma oração? Sim, aceitou a oração dela. Ele falou assim, Artini, ó, tua ovelha lá, ela mora em Benjamin, hein? Benjamin Constant. Eu me levantei, fui lá, sentei do lado dela, me apresentei, conversei com ela, Dona Cosma, né? Esposa do seu Wilson. Aí ela aceitou a oração, orei por ela, e ela falou assim, minha casa está de portas abertas em Benjamin Constant. E a gente começou a fazer a visita na casa dela. Então, todo o trabalho que a gente faz na igreja em Tabatinga, a gente estica ali, dá aquela viajada até Benjamin Constant, né? Assiste, inclusive, agora em outubro tivemos lá, fizemos o trabalho das crianças na casa dela. Ela chamou os vizinhos, tinha um pastor de uma outra denominação participando conosco lá também. Foi uma benção, uma benção. Muito bom. Pastor Artini, e 2025? Qual é a expectativa? Tem planejamento? Tem, João, tem planejamento. Então, inclusive, assim, no finalzinho de 2024, nós tivemos uma grata surpresa. O pastor Enio, um pastor militar do Exército, ele foi transferido para Carauari. Carauari é um outro município, que não tinha igreja, não tem igreja, então ele começou praticamente do zero lá. Inclusive, no Trombetas e Festas agora, ele evangelizou ali os soldados, ali, os militares da sua guarnição, qual ele é responsável, e algumas outras pessoas. Ele mandou depois um relatório para a gente, olha, tivemos aqui, foram 14 participantes do mês de festa. Então, assim, não tem nada lá. É só do ele. Zero. É só ele. Começou do zero. Então, 14 assistiram, deram até alguns depoimentos, ficaram, assim, impactados com a palavra, sobre a volta de Jesus. Que maravilha. Né? Então, assim, Carauari é uma das cidades que está começando agora também. E eu trago até aqui, João e Claudi, assim, quando nós iniciamos a obra em Manaus, lá em 1982, foi até com o pastor Paulo Teixeira na ocasião, o senhor dava um sinal muito interessante no início da obra lá, que era, o senhor mostrava uma romã que estava muito madura e ela espocava. E as sementes se espalhavam por todo o Amazonas. Glória e o senhor falava assim, assim será a minha obra nesta Glória a região. Deus. Então, cada trabalho que se inicia no interior, a gente lembra do sinal, né? Olha, é uma semente que está sendo germinada. É mais uma semente. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Muito bom, pastor. Eu quero te agradecer por trazer esses depoimentos maravilhosos. Nós temos no programa o quadro Semeando a Palavra no Interior, e a gente colocou esse quadro exatamente para poder transmitir para os irmãos essas experiências que às vezes não chegam para nós aqui, estamos distante, mas que é tão importante para a obra naquele lugar se estabelecer. Obrigado, pastor Artini, por essa contribuição, e estamos sempre atentos e ligados à evolução do trabalho e à operação do Senhor lá naquela região. Eu agradeço também essa oportunidade, né, o convite, e apenas para encerrar aqui, temos um trabalho também, João e Claudi, em Caredo do Castanho, que foi uma igreja evangélica de outra denominação, nos chamou em maio, junho, e falou assim, olha, esse pastor dessa igreja evangélica é irmão de um pastor nosso, lá no interior do Pará. E falou assim, olha, eu não tenho mais condições de dar continuidade, já tenho visto muito trabalho da Igreja Maranata pelo satélite, e eu quero passar a igreja para vocês. Nos passou, como ele diz assim, de porteira fechada. A igreja está lá com os membros, né, e nós assumimos, estamos lá fazendo um trabalho, inclusive o Trombetas de Festa já foi realizado agora também, nesses dias. Foi uma grande bênção. Amém. Glória a Deus. Amém. Por isso que é importante esse quadro no programa Semeando a Palavra no Interior, porque a gente pode trazer as ações que estão acontecendo e que muitas vezes nós aqui na grande cidade não temos conhecimento. Verdade. Isso é muito importante. E eu agora despeço agora de vocês que estão nos acompanhando com a paz do Senhor e tenha um ótimo fim de semana. Até o próximo programa.